iniciar. Portanto, como já tínhamos falado aqui, o objetivo de hoje é esclarecer dúvidas essas que são 10 das dúvidas mais frequentemente colocadas em formações Cisco no que diz respeito aos formandos. Então, hoje eu escolhi estas 10 perguntas. Para o mês que vem vou fazer uma continuação deste webinar e nessa continuação desse webinar irei escolher mais 10 a 12 perguntas para também esclarecer e apresentar a explicação. Estas perguntas versam inúmeros tópicos diferentes. Muitas delas, normalmente, também têm a ver com o cálculo de subredes, porque o cálculo de subredes é um dos assuntos que coloca sempre algumas dúvidas aos formandos, sejam eles Cisco ou não Cisco. Por isso, vamos tentar aqui ver o porquê das respostas e ver o porquê das soluções que depois são encontradas pela própria Cisco, porque as respostas que eu vos vou dar são as respostas oficiais da Cisco. Portanto, estas são as justificações oficiais que a Cisco também nos dá a nós, tutores, e a nós, formadores, a nós, parceiros, para depois justificar as respostas nos exames. Ou seja, eu tenho alguns exames, que não é o caso destas perguntas, tenho alguns exames onde eu, por vezes, também não concordo. Enquanto o Dr. Fernando Belo, não concordo a 100% com as justificações que a Cisco me dá. No entanto, essas são as respostas oficiais e são com essas que nós temos que viver, e quem se propõe ao exame CCNA e ao exame CCNT, que é a primeira parte do CCNA que se pode fazer também em separado, essas são as justificações e são essas as respostas que a Cisco aceita. Por isso, eu, as respostas que vos dou, e às vezes até nos e-mails, as respostas que vos dou são sempre respostas oficiais. Porque eu poderia dar uma visão mais pessoal às respostas, mas depois corria o risco de também vos induzir em erro perante as provas da própria entidade certificadora. E isso não é o que se pretende. É claro que isto depois também advém da nossa experiência no terreno, não é? Do nosso dia-a-dia e do nosso trabalho. Mas, feito este pequeno introito, vamos então à nossa primeira questão. As questões estão todas em inglês, porque os exames da Cisco são em inglês. Eu vou tentar aqui fazer uma tradução mais ou menos à letra dessas questões. Então, aquilo que a primeira questão nos pede é para nós nos referirmos à prova. O que é a prova? A prova são os comandos e este esquema que aqui está, e referindo essa prova, então temos que estes comandos, que aqui estão marcados com cores diferentes, estão a ser executados na porta Fast Ethernet 01. Essa porta Fast Ethernet do switch, que tem este modelo, 2950, estes três comandos estão a ser utilizados nessa interface. Qual é a pergunta? A pergunta é, quando uma frame chega a essa interface, a essa Fast Ethernet 01, quais serão as funções, as duas funções, que ocorrerão quando a frame é recebida pelo switch? Ou seja, a frame chega à porta FA01 e o switch vai executar duas funções. Quais são essas duas funções? E nós temos que escolher duas respostas. As respostas corretas são a B e a D. A B diz que apenas o host A, ou seja, este host que aqui está mais à direita, este computador que aqui está mais à direita, este aqui, apenas o host A poderá ou terá permissão para transmitir frames na porta F01, ou seja, porque ele está ligado ali diretamente. A segunda resposta, que também está correta, é todas as frames que cheguem ao switch 2950, que é este switch que aqui está, com um destino deste MAC address que aqui está, serão enviadas ou reencaminhadas para a porta Fast Ethernet 01. Agora vamos à parte que nos interessa. Porquê?
Então, o primeiro comando que nós temos aqui, este primeiro comando, é o comando que ativa a segurança, a chamada Port Security, ou seja, ele ativa a segurança na porta do switch. O segundo comando que nós temos aqui a bordo é o comando que faz o MAC address, ou seja, o MAC address aparecer na tabela atual. O que é que faz com que esse MAC address apareça na tabela atual? É esta palavra, perdão, estas setas deixam-me sempre ficar mal, é esta palavra sticky, peganhento, ou seja, a palavra sticky do comando é o que faz com que o MAC address apareça na tabela dos endereços MAC. O terceiro comando, que é o comando switch port security maximum 1, limita o número de endereços MAC seguros a um MAC. Ou seja, só um MAC é que é seguro para se ligar nessa porta. Diga, Diego. Tem uma pergunta, Diego? Está a ouvir eco? E agora? Está melhor? Ok. Nada. Então, como eu estava a dizer, o terceiro comando vai então limitar o número de MACs seguros a 1. E esse terceiro comando, ou seja, é o que faz com que a linha B... Eu vou desligar o som ao Horácio porque pode ser feedback do Horácio. Eu vou baixar. Se faz favor. Já baixei. Ok. Já não ouvimos, é isso mesmo. Então... Então, como eu estava a dizer, o terceiro comando é o que nos diz que a resposta B está correta. Porquê? Porque ele limita o número de MACs seguros a apenas 1. Então, se limita a apenas 1, e se o host A é o que está ligado diretamente na porta, então apenas o host A poderá transmitir frames nessa porta. Portanto, aqui não há dúvidas. Porquê? Porque o terceiro comando diz aqui máximo 1. Se nós temos ali o A ligado à porta, se o máximo é 1, é só mesmo aquele, não há mais nenhum. Resposta B, perfeitamente justificada. Resposta D. Resposta D, o que é que nos diz? Diz que todos, peço desculpa, todos os endereços que estão na tabela estão na tabela Secure MAC Address. Esta tabela é equivalente à tabela normal de MAC Address. Só pode ser visualizada usando o comando Show Port Security Address. Ou seja, é um comando que permite apenas ver a tabela de MACs seguros. Se nós não temos o MAC do host A listado na tabela, porque aqui na tabela não está listado, mas como as frames só podem funcionar na porta A, portanto, no host A, o que é que ele vai fazer? Todas as frames com destino 000.00A4As vão ser reencaminhadas automaticamente através da porta FA01. Ou seja, todas aquelas frames que venham daqui, que venham deste MAC, como este é o único que está autorizado a enviar naquela porta, por causa do Maximum 1, tudo o que vier daqui será reencaminhado por FA01.
Então, a resposta B e a resposta D estão perfeitamente justificadas. Tem alguma dúvida? Ok, então eu vou passar à segunda questão. Exatamente, Diego. O host A trabalha naquela porta e, por causa deste comando maximum one, fica limitado a ele todo o trabalho. Isso vai implicar que o seu MAC address transmita todo o tráfego através dessa porta também e que todo o tráfego que vier direcionado para este MAC address, e exatamente, se trocar o host com outro MAC já não vai funcionar. É isso mesmo, Diego. É isso mesmo. Certo? Então, passando à segunda questão. A segunda questão já não é um esquema. É um output de comandos que nos mostra aqui um output de como é que o nosso dispositivo está a trabalhar. Qual é a pergunta? A pergunta é, referindo também à prova, ou seja, a esta figura, a esta listagem que aqui está, quais destas afirmações descrevem corretamente o estado do switch uma vez que o processo de boot esteja completo? Então, temos aqui várias hipóteses, mas daqui apenas uma hipótese está correta, que é a hipótese B. A hipótese B o que é que nos diz? Diz que a gestão por acesso remoto deste switch não será possível sem alterarmos a sua configuração. Como é que nós podemos aferir isso? Nós podemos aferir isso, porquê? Porque aqui a interface VLAN 1 foi desativada, ou seja, e mudar para o marcador. Aqui a interface VLAN 1 foi desativada. Como esta interface VLAN 1 foi desativada, nós não conseguimos aceder remotamente ao switch, porque a VLAN 1 é sempre a VLAN de administração. Como é que sabemos que as outras alíneas estão erradas? Aqui a primeira linha refere-se a uma topologia. Nós não temos aqui qualquer informação da topologia. Por isso não poderia ser nunca a linha A. A linha C refere que um switch pode trabalhar sem VLANs. Não está correta. E a linha D refere que o iOS deste switch não suporta VLANs, mas suporta sim, e então também está errada. A resposta correta é a resposta B. E está justificada. Esta era mais fácil do que a outra e bastaria analisarmos aqui o output para percebermos que a VLAN 1 está em baixo. Se a VLAN 1 está em baixo, não se consegue aceder remotamente ao nosso switch. Ok? Então, vamos continuar. Terceira questão. A terceira questão já tem também ela aqui um pequeno esquema composto por dois switches
duas das portas desses switches estão a ser utilizadas, neste caso aqui a Fast Ethernet 1 e a Fast Ethernet 2, uma num switch, outra no outro, e as portas estão ligadas no modo trunk, ou seja, estão, como se diz na gíria, trancadas. O que é que a pergunta nos coloca aqui para nós resolvermos? Mais uma vez, temos de analisar a prova. A prova é o esquema e também o output do switch C, que é este switch aqui. Portanto, este output é deste switch aqui. O que é que ele diz? Dado este output do switch C, qual devia ser a próxima ação do administrador da rede? Então, como é que nós agora, o que é que nós podemos analisar daqui? A resposta correta é check the duplex mode for switch AFA02 port. Ou seja, para esta porta, temos que ver se ela está em modo duplex. Porquê? Então é assim, na figura, ou seja, aqui na figura, nós podemos ver aqui, nesta output, que a interface FA01 do switch C está em modo full duplex. Está aqui. Então, se esta interface está em modo full duplex, a interface que lhe liga diretamente em modo trunk também deve estar em modo full duplex. Então, o que nós temos aqui destas opções que verificar é precisamente se esta porta aqui estará em modo full duplex de forma a poder ligar-se em trunk à porta do switch C. É o que nós podemos, destas hipóteses que aqui estão, verificar. As outras hipóteses não poderíamos verificar dado este output. Então, a reter, se está em trunk, tem que funcionar em full duplex. Olhamos para as hipóteses, há duas hipóteses que falam de full duplex. Na hipótese B, já temos a informação sobre a porta FA01. Então, se temos essa informação, esta já não precisamos de verificar. Qual é que não temos informação? Não temos informação desta porta. Então, a hipótese correta é a hipótese C, que é verificar a porta FA02 do switch A. Dúvidas? Algumas? Sim, eu não consegui perceber como é que você sabe que a full duplex está ativa. Está aqui. Está aqui, Horácio, olha aqui. Mas aí só diz full duplex, não diz se está on, se está up, se está down. Não, mas se aparecer, está ativa. Se não aparecer, está inativa. Okay. Pronto. Ok? Está bem. Mais alguma dúvida? Era só isso. Os outros colegas? O encapsulamento, Diego, aqui não temos nenhuma referência a encapsulamento. Se não estiver full, está alfa, exatamente, e aparece alfa duplex. É isso mesmo. Diego, aqui na nossa pergunta, ele pede-nos para ver o encapsulamento, mas nós não temos informação nenhuma do encapsulamento. E como já sabemos que para ligar a uma porta full duplex temos de ter também a outra porta em full duplex, essa é a hipótese que faz logo sentido e que temos que verificar, porque senão nem conseguimos fazer a ligação. Está bem, Diego? É uma questão de prioridades. Percebeu, Diego? O encapsulamento ARPA? Mas porquê o encapsulamento ARPA? Sim, mas Diego, aí tudo bem. Não tem, aí, sim, eu já percebi a sua dúvida aqui. Mas a questão não é essa.
A questão é que, para você conseguir fazer a ligação, entre estas duas portas, em modo trunk, a primeira coisa que tem que verificar, ou seja, ele pergunta qual é a próxima ação. Ele não pergunta, e exatamente, é isso mesmo. A próxima ação é logo verificar se está em modo full duplex. Depois, então, é que vamos passar aos encapsulamentos e por aí fora. Portanto, aqui é uma questão de prioridades. Leiam sempre muito bem as perguntas, porque as perguntas da Cisco têm sempre estas pequenas nuances. Está bem? É muito importante. E é também por isso que eu quero fazer estes webinars convosco. Agora vou fazer vários webinars deste género, que é precisamente para os treinar a analisar as perguntas da Cisco, porque elas não são logo de chapa, como se diz na gíria. Então, passamos a mais uma questão. A próxima questão já também tem aqui, já não são switches, são routers, e os routers estão configurados conforme aparece aqui no nosso esquema. Temos aqui também um pequeno output e temos aqui a dizer que, para nos referirmos à prova, e um administrador não consegue ligar-se do router 1 ao router 2 e ele escreveu o comando que está aqui, show controller serial 00, e o output que lhe apareceu foi este output que nos aparece. Então, o que é que nós, daqui, deste output, qual é a hipótese que está correta? A hipótese que está correta é a hipótese C. O cabo que está ligado à porta série é um cabo de tipo errado. Porquê? Então vamos lá por exclusão de partes. Aqui, a porta série está configurada em Alpha Duplex. Ok, isso não nos dá qualquer tipo de informação para aquilo que nós precisamos aqui em termos do nosso output. Não temos qualquer informação que nos permita averbar isso. Temos ali um HD unit, mas não é essa a informação que precisamos. Depois temos a porta serial não tem um cabo ligado. É mentira, porque o cabo está cá ligado. Este cabo em forma do relâmpago é um cabo série, ele está ligado. Então, se está ligado, o que é que pode acontecer? Pode estar estragado ou pode não ser do tipo correto. Então, já estamos a caminhar para lá. A última hipótese fala-nos em frames, em tamanhos de frames, não é de todo aquilo que nos temos que preocupar logo na ligação, não é o tamanho das frames. Isso vem muito depois da ligação. Então, se não nos conseguimos ligar, à partida será de um cabo. Como é que nós sabemos aqui pelo output que é do cabo? Ele tem aqui um cabo V35 e esse cabo V35, que é o que está ligado, não consegue estabelecer a ligação. Como é que nós sabemos isso? Porque temos aqui estas duas mensagens output omitted. Estas duas mensagens de output omitted significa que na tentativa de ligação que foi feita pelo cabo, quer aqui em RX e em TX, não foi possível obter nenhum output. Se não foi possível obter nenhum output, significa que o cabo não está a conseguir comunicar. Se o cabo não consegue comunicar e se nós temos um cabo ligado, então a única hipótese que nos sobra por exclusão de partes é a linha C. Esta é uma das perguntas onde temos de ir por exclusão de partes. Outra coisa que eu vos quero referir em termos de perguntas Cisco. Pode, por vezes, acontecer existirem duas alíneas corretas e só ser pedida uma resposta. Vocês têm que dar sempre a resposta mais correta. E a resposta mais correta normalmente também tem a ver com etapas. E neste caso, a etapa primária que teriam que fazer
era verificar as ligações. Então, essa seria logo, assim que chegamos aqui à linha C, a resposta correta por exclusão de partes. Vitor está a escrever, tem alguma dúvida? Exatamente, é troubleshoot, é isso mesmo. E estas, Vitor, são as perguntas mais, perdoem-me a expressão, mais manhosas, mais complicadas por vezes. Porque isto também depois vem um bocadinho da experiência. Nunca se esqueçam, quando estão a trabalhar em troubleshoot, que é o caso desta pergunta, que tem aqui troubleshoot, é análise de problemas, quando estão a trabalhar em troubleshoot, a primeira coisa a verificar são os cabos e as ligações. Pode muito bem acontecer ao melhor dos engenheiros de redes, ao melhor dos técnicos de redes, esquecer-se de ligar um cabo elétrico, esquecer-se de ligar um cabo à tomada, esquecer-se de ligar um cabo de rede, um cabo série, acontece aos melhores. Por isso, esse é o primeiro passo a verificar. Nesta pergunta, é precisamente isso que nós verificamos. Verificamos que o cabo está errado, ou seja, se nós trocássemos este cabo V35 por outro tipo de cabo, provavelmente ficaria correto a ligação automaticamente. Então, vamos passar para mais uma pergunta. Nesta pergunta, o que é que nos é pedido? Para vermos também aqui o output. Este output é um output do router. E o que é que nos pede para ver? Pede para que nós expliquemos como é que este router vai tratar um pacote que seja destinado ao endereço IP 192.02156. Então, primeira coisa que temos de ver. Temos aqui este comando. Este Gateway of Last Resort é 192.161.41 para a rede 0000. Então, o que é que isto significa? Significa que este é o router de próximo salto. Ou seja, se alguma coisa falhar, este é o next hop. É para onde o tráfego vai ser reencaminhado. Esta é a primeira informação que obtemos aqui do nosso output. O que é que isto vai implicar? Vai implicar que todo o tráfego que passe neste router para redes que não constem na tabela de roteamento, que é o caso do nosso IP 192.02156, não consta aqui da nossa tabela. Então, se ele não consta da tabela, todo o seu tráfego vai ter que ser reencaminhado para o gateway. E o gateway, que é 192.168.4.1, pertence aqui à rede 4.0. Se pertence à rede 4.0 e se essa rede 4.0 está ligada na porta Serial 2, então o que significa é que este pacote, como não pertence à tabela, vai ter de ser reencaminhado para o gateway e, sendo reencaminhado para o gateway, como estamos aqui numa rede 192.168.4, vai ter que passar por 192.168.4.0, que está ligado na porta Serial 2. Se está ligado na porta Serial 2, significa que este pacote será reencaminhado pela porta Serial 2. Compreenderam? Sim, senhor. O Vítor e o Diego também, o Elídio também, o José Filipe. Ok, ainda bem. Esta pergunta posso-vos dizer que é uma das perguntas que os colegas mais erram nos exames. Porquê? Porque esquecem-se de fazer este pequeno raciocínio aqui no gateway, que é, se o IP não consta na tabela, não está aqui, este IP não está cá em baixo,
Se não consta na tabela, tem que seguir para o gateway. Se tem que seguir para o gateway, o que é que nós temos que verificar? Qual é a rede a que o gateway pertence? 192.168.4. 192.168.4 está ligada à porta Serial 2. Destas hipóteses, esta é a única que nos serve. Então, resposta correta, a linha C. Sexta questão. Sexta questão é uma questão que tem a ver com máscaras VLSM. As máscaras VLSM obedecem basicamente às mesmas regras das máscaras de subrede normais e o que é que nos é pedido? É-nos pedido para olharmos mais uma vez aqui para o nosso esquema e qual seria a máscara VLSM que vai permitir o número de endereços de hosts adequados à rede A. Então, se eu tenho 66 hosts, eu vou ter que encontrar aqui nos meus bits qual é o bit onde ele cabe. Então, imaginemos que temos aqui, eu vou pôr em binário, peço desculpa porque isto com o rato às vezes não é fácil. Primeiro byte, 8 bits. Segundo. Terceiro. Quatro, 7. E o quarto até vou pôr aqui mais abaixo. Então, o primeiro bit do último byte corresponderá a 2 levantado a 7, que é 128. O segundo bit do último byte corresponde a 2 levantado a 6, que é 64. Significa que 66 já não cabe em 64. Certo? Exatamente, já não chega, José, é isso mesmo. Se já não cabe, então temos que usar o 2 elevado a 7. Estes ficam logo todos a 0. E este também tem que ficar a 0. Então, vamos usar 128, o bit 128. O que é que nós precisamos? Precisamos de uma máscara de subrede que será 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo a 1 significa que temos perante 1, 2, 5, 5. Depois o outro segundo também fica tudo a 1, também é 2, 5, 5. O terceiro também fica todo a 1, também é 2, 5, 5, exatamente. E o último será 128. Porque estes já estão a 0. Mas o que ele nos pede aqui é a notação. E a notação não é aqui em números decimais. Então, o que temos que contar é o número de uns. 8 vezes 3, 24. Exatamente. 24 mais 1, 25. Barra 25. Resposta correta. Barra 25. São 25 bits no estado 1. Resposta correta, barra 25. Barra 25 equivale a uma rede 255, 255, 255, 1, 2, 8. E nesta rede caberiam os 66 hosts e ainda sobrariam bastantes
endereços, mas é a rede mais aproximada para caberem os 66. Na outra anterior seriam apenas 64, por isso não cabem, temos que saltar para o 128. Há aqui algum desperdício de IPs, mas não podemos fazer de outra maneira. Alguma dúvida nesta questão? Não. Exatamente, é isso mesmo. É sempre mais fácil vermos os que precisamos. É correto. Os dois colegas que não se manifestaram, perceberam? O Ilídio e o Diego? Sim, senhor. Então, vamos para a questão número 7. A questão número 7 aborda a sumarização destas 4 redes que aqui estão. Então, o que é que ele nos pergunta? Olhando para as 4 redes, os 4 endereços de rede que aqui estão, tendo em conta que estamos perante um router, qual seria destas respostas o mais apropriado para sumarizar estas 4 redes? Então, ponto número 1. Ponto número 1, temos que pensar que as 4 redes são 4 redes independentes. Se são 4 redes independentes, vamos precisar de 4 bits para caberem as redes. Neste caso, se nós temos aqui a maior máscara 1/24, não é? Então, o que é que nós temos que tirar? Temos que tirar, perdão, temos que tirar 2 levantado a 2. Porque são 4 redes. Se são 4 redes, 2 levantado a 2. Vamos fazer a contagem dos nossos bits. Qual é o 2 levantado a 2? Este é 2 levantado a 0, 2 levantado a 1 e este é 2 levantado a 2. Este corresponde a 1, corresponde a 2, corresponde a 4. Então, se nós temos que retirar 2 bits, significa que temos que vir aqui e mover 2 bits para a esquerda. Se a maior que cá está é 1/24, temos que fazer /24 menos 2 bits, que é equivalente a /22. Vou pôr aqui a barra um bocadinho mais inclinada. /22, que é esta opção. Então, para sumarizar esta rede, temos que... Eu vou aqui apagar esta barra, porque esta barra está um bocadinho torta. /22. Então, para sumarizar estas 4 redes e perante as hipóteses que aqui estão, nunca se esqueçam de analisarem as hipóteses. A opção correta é /22. Certo? Certo. Então, passamos aqui a mais uma pergunta. Nesta pergunta, o que é que ele nos pergunta? Pergunta-nos qual é o último endereço de IP que pode ser atribuído a um host, dada esta rede aqui, 131.1.123.0/27. Ora, /27, estamos a falar aqui de 3 bits a 255, ou seja, tudo a uns, 3 bytes a 255, e depois temos aqui, no último, estamos a falar de um /27, ora aqui, até aqui é /24, não é? Estes 3 é
24, temos que ir aqui buscar 3 bits. Os outros ficam a 0. Aqui temos 128, 64 e 32. O último, 224, sim, mas não é por aí que temos que ir, José. Aí agora é que é a grande questão, por isso é que eu não fiz a soma. Temos que ir pelo incremento. E o incremento é o último bit utilizado. Ora, o último bit utilizado neste caso é o 32. Significa que o incremento a usar aqui na nossa rede é 32. O que significa que a rede cresceria de 0 para 32, de 0 para 31, perdão, porque o 0 também é número, de 31 exatamente, é isso mesmo, Victor. Depois somam-se mais 32 ao 31 e assim sucessivamente. O que é que isto nos vai dizer? Vai-nos dizer que os nossos endereços de network são o 123.0 e o 123.32, porque já é a próxima network. O endereço de broadcast é o 31, ou seja, o endereço de broadcast não pode ser usado. E, exatamente, o endereço de broadcast não pode ser usado, então o último que nós podemos atribuir a um host é o 30. Porque é isso que ele pergunta, qual é o último IP que pode ser atribuído a um host. Se nós não podemos utilizar nem o network, nem o broadcast, aqui a nossa hipótese é o 30, como se diz na gíria, sem espinhas, portanto, sem qualquer dúvida. E faltam-nos duas perguntinhas. Vamos aqui à nossa pergunta número 9 e a pergunta coloca-nos, não se usa broadcast porquê, Ilídio? Porque é uma regra. É mesmo assim, o endereço de network e de broadcast são reservados, um para a própria rede e o outro para fazer broadcast no caso de ser necessário. Depois, se quiser, eu mando-lhe a explicação do broadcast para o seu e-mail. Está bem, Ilídio? Mas tem no seu manual a definição de broadcast, mas eu posso lhe mandar, não tem qualquer problema. Então, aqui o que é que nós queremos saber? Queremos saber, tendo este endereço barra 22, quantos endereços para hosts é que esta rede irá providenciar? A resposta é 1022. Porquê é que a resposta é 1022? É fácil. 1/22 utiliza 10 bits. Se utiliza 10 bits, é 2 levantado a 10. 2 levantado a 10 é 1024. Temos que remover destes 1024 o quê? O que é que nós temos que remover? 2, que são precisamente o broadcast e a network. Então, 1024 menos 2 dá 1022. E está descoberto o máximo número de hosts que a nossa rede conseguirá providenciar. Está clara esta resposta? Então, vamos para a nossa última questão. A nossa última questão é: como é que podemos verificar,
Como é que podemos verificar que apenas o MAC address de um servidor é permitido pelo switch na porta 01? Então, a resposta correta é: devemos sempre configurar o MAC address do servidor sendo um MAC address estático, com Port Security. Essa é a resposta. Aqui não há mais nada a dizer, porque é assim. É uma regra para que um MAC de um servidor funcione na porta FA01, ele tem de ser configurado como uma entrada estática no Port Security. Como é que podemos configurar essa entrada como estática? Podemos configurar essa entrada. Eu vou aqui com estava aqui a ver se ele me deixava colar com este comando. Eu vou até colá-lo aqui mais à ponta. Com este comando. Lá está, é o comando que nós tínhamos na nossa primeira pergunta. Este comando, switch port security MAC address sticky, seguido do endereço MAC que nós queremos que fique estático, vai-nos então permitir configurar o endereço de forma estática como uma entrada estática, na nossa tabela. E é isso que permite ao endereço MAC do nosso servidor que fique a ser reconhecido aqui e autorizado pela porta FA01. Se não especificarmos o endereço usando aquele comando sticky, ele será aprendido de forma dinâmica, não de forma estática, e será atribuído a uma porta qualquer. Não será atribuído a nenhuma porta específica, será colocada na nossa configuração, na nossa running configuration, mas não de forma estática e não atribuído a nenhuma porta concreta. Portanto, essa é a maneira de nós configurarmos, é usando este comando que aqui está. Fica sticky, fica estático e garantimos que vai trabalhar na porta FA01. Alguma dúvida? Perdemos ali o nosso amigo Horácio, pelo menos em termos de ligação de vídeo. Então, se não têm nenhuma dúvida, despeço-me até para o mês que vem. No mês que vem irei fazer também um webinar com este tipo de perguntas devidamente explicadas e esmiuçadas. Provavelmente no do mês que vem irei colocar 12 questões, porque estive hoje a analisar à tarde e parece-me um número razoável para as dúvidas com maior incidência que tenho recebido. Depois eu envio a mensagem, como de costume, a marcar o webinar. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Podem sempre rever. Ok, Diego, tudo bem, mas não lhe faz mal assistir, porque depois há de lá chegar e já tem essa ideia. Porque eu coloco perguntas desde as primeiras unidades até unidades mais avançadas. Portanto, aqui neste caso foi a mesma coisa. Eu coloquei algumas perguntas de unidades mais atrasadas e outras de unidades mais avançadas. Mas nunca perdem nada de assistir, porque já ficam com essa noção. Se não tiverem nenhuma questão, peço-vos que... É um bocadinho fugir às armadilhas? Não, José. Também será isso, mas é aprender a pensar da forma que a Cisco quer que nós pensemos. Porque é assim que depois também se resolvem os problemas nos próprios aparelhos
nos próprios dispositivos da Cisco. E quando trabalharem no terreno, é isto que vão encontrar. São este tipo de questões, são este tipo de problemas, e é precisamente por isso é que convém que aprendamos a dominar estas questões. Se não têm mais dúvidas, despeço-me. Mais uma vez pedia-vos que classificassem o webinar. Quando eu desligar, vai desaparecer um ecrã onde podem classificar o webinar, o meu desempenho e se gostaram ou não. Pedia-vos que preenchessem para eu também ter esse feedback. E despeço-me até à próxima. Um abraço e cá vos aguardo no próximo webinar sobre problemas da Cisco. Um abraço a todos e uma muito boa noite.